Saudações, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, um trabalho de exposição, a qual iniciamos com as nossas irradiações. Esse momento a qual nós unimos pensamentos e sentimentos e junto com a espiritualidade benfeitora, auxiliar de alguma maneira todos os irmãos necessitados. Em primeiro lugar, possamos agradecer por esses momentos. E assim já nessa sintonia, envolvendo a todos aqueles que convivem com nós, para que nós possamos dar continuidade, com mais paciência, com mais tolerância e compreensão, estendendo a todos os nossos parentes, amigos, vizinhos, esses benefícios através dessas preces. Queremos também, nesse momento, rogar assistência a todos os hospitais, a todos os médicos, enfermeiros, a parte da higienização, recepção, todos os envolvidos nesse sistema de saúde, alimentando a força, a coragem, a perseverança nesse trabalho tão importante nesse momento. Envolvendo assim também a todos aqueles que se encontram doentes, seja nos hospitais, nos lares, para que essas preces, essas energias, junto com a espiritualidade benfeitora, possam auxiliar de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. Sabemos que ninguém está desamparado. E assim também, aqueles que estão desencarnando, possam também receber toda assistência no plano espiritual, também de seus entes queridos que também já se encontram lá, para que possam despertar e seguir a sua caminhada no plano espiritual, envolvidos em muita paz e muita luz. Rogamos a todas as nossas crianças, a todos os professores, muita força, muita energia, para darem continuidade nas atividades. Aos idosos, que se encontram também em asilos, nos seus lares, que todas essas vibrações possam envolvê-los, levando essa serenidade, a paz, o equilíbrio. Assim também, nesses momentos, queridos irmãos, vamos chegar até os nossos políticos, rogando também esse auxílio, essa inspiração, para que possam fazer o melhor que tiver ao alcance em benefício de toda a humanidade, envolvendo também aos cientistas, seus trabalhos, para que possam alcançar os objetivos para o melhoramento de toda a humanidade. Assim também, possamos nesse momento pedir por aqueles que estão nas prisões, possam receber também essas vibrações, um despertar das consciências para um caminho renovador, transformador na caminhada. Principalmente também queremos que essas energias possam chegar auxiliando aqueles que se encontram em processos obsessivos, principalmente nesses momentos de pandemia tão difíceis para muitos nesses processos. Que o amparo divino se faça presente e que as nossas preces possam contribuir para auxiliar ambos, encarnados e desencarnados. E é nessa sintonia e nessas vibrações que nesse momento possamos orar por toda a humanidade, para que possamos juntos sair dessas dificuldades, mas renovados, transformados para melhor. Que a tua paz nos envolva e que possamos aproveitar a exposição da noite de hoje com muita paz e alegria. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bem-vindos todos a mais este momento de exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Após a irradiação,
onde nós elevamos os nossos pensamentos em prol dos nossos irmãos com emanações de amor, que possamos estar conectados a esse abençoado momento onde a espiritualidade se encontra junto a nós, iluminando os nossos caminhos, que possamos estar então serenos, tranquilos, para que a gente possa assimilar, compreender as lições que vêm à luz da doutrina espírita. E neste momento, meus irmãos, nós vamos trazer o tema que é infância, a missão dos pais. E para nós trabalharmos este tema, a infância, a missão dos pais, nós buscamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Mecanismos da Mediunidade, Pensamento e Vida. Para melhor nós iniciarmos compreendendo a importância da infância, nós buscamos lá a questão 171 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus nos faculta os meios de nós alcançarmos a perfeição. De que forma Ele nos faculta os meios? Nos proporcionando as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, nos concede assim realizar em novas existências o que nós não podemos fazer ou concluir numa primeira prova, tendo aí a oportunidade de outra existência para nós resgatarmos os nossos débitos. Então, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que nós temos da justiça de Deus para com os homens que se acham ainda em condição moral inferior. E nós que vivemos num mundo de provas e expiações, onde somos seres imperfeitos, estamos situados nessa questão das vidas sucessivas. Então, a doutrina da reencarnação é a única que nos oferece os meios para nós resgatarmos os nossos erros por novas provas. Buscando este conhecimento da lei da reencarnação, nós melhor compreendemos e podemos agir com um bom entendimento sobre a infância. Pois todos nós já passamos por este momento, a infância. E para melhor, então, conduzirmos os nossos filhos, é preciso que nós busquemos esse conhecimento à luz da doutrina espírita, da importância que tem, né, deste momento, dessa fase em que se encontra o espírito reencarnado. Então, a infância, ela compreende o período que começa no nascimento até aproximadamente aos 12 anos de idade. A alma, depois de residir temporariamente entre uma encarnação e outra no espaço, ela renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado, trazendo então de vidas sucessivas aquilo que ela realizou. Então, essa herança boa ou má, o espírito traz em estado latente, ou seja, está ali, mas está oculto. Mas também ele pode trazer em estado manifesto, ou seja, se revela, né, se torna público. Muitas vezes a gente vê pessoas com algum aprendizado assim que nós concluímos que essa pessoa traz de outras vidas, porque ela não teria condições de nessa vida ter todo o conhecimento que tem. Então todo esse aprendizado está consolidado
na forma de tendências inatas ou habilidades de fácil desenvolvimento, né? Então, a alma, ela carrega consigo também as consequências do mau uso que ela fez das suas habilidades, devido ao que? A sua imaturidade, a sua inexperiência. E isso vem em forma de quê? De tendências, de traços de personalidade, de caráter, de predisposições biológicas. E o esquecimento relativo ao passado, às vidas sucessivas, por que ocorre? Esse esquecimento, irmãos, ele é essencial para o espírito. Ele é protetor para nós, espíritos imperfeitos ainda, que renascemos para uma nova experiência, existencial, com metas renovadas deste pretérito a reparar. Então nós vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre a infância. Nós trazemos a questão 382, 383, 385, mas tem mais outras questões que falam da infância no Livro dos Espíritos, se os irmãos quiserem assim o buscar. Então, nestas questões, a infância, nos dias dos Espíritos, é um período de repouso para o espírito. E que este estado é uma condição, né, em que ele se encontra, é uma necessidade. Então, a infância é um período de repouso para o espírito, que este estado é uma necessidade. Então, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período, ele se torna mais acessível às impressões que ele recebe. A delicadeza da idade infantil torna eles brandos, os torna brandos, então. Isso flexível, acessível aos conselhos da experiência daqueles que devem, assim, fazê-los progredir. Então, é nesta fase, a infância, que podemos reformar, mudar, consertar aquilo que o caracteriza, né? Que distingue esse espírito, e assim reprimir nele os seus maus pendores, as suas inclinações más. Na infância, a criança nos dá indicadores da sua índole e ela imprime a sua personalidade, ela mostra-se tal qual ela era. Então, a gente vê crianças facilmente adaptáveis, que são fáceis de conduzirmos, de orientarmos, como também nós vemos criança difícil de realizar a mesma coisa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 4, os Espíritos nos dizem: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? E eles nos respondem que tudo é sábio nas obras de Deus, que a criança, ela necessita de cuidados especiais e que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura essa que cresce, né, dessa fraqueza, dessa ingenuidade da criança, daquele ser tão pequenino em nossas mãos. Essa ternura vai se desenvolvendo. Então, o espírito, com o passar dos anos do período infantil, ele apresentará, assim, muito lentamente, a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro caráter, as suas tendências, os sentimentos, os hábitos, os vícios, as virtudes. E é a partir do nascimento, irmãos, que as suas ideias tomam, assim, gradualmente impulsos à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. Então, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos,
o espírito ele é verdadeiramente criança, porque se acha ainda ali adormecido as suas ideias, ou seja, o juízo, né? O seu juízo, que lhe forma assim o fundo do caráter. Então, durante esse tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, que ele é mais maleável e por isso mesmo ele é mais acessível àquilo que ele recebe. E as impressões também que ele recebe são capazes de lhe modificarem a natureza, ou seja, o seu caráter, e de fazê-lo progredir. O que então torna mais fácil essa tarefa que incumbeu os pais, esse estado da infância. O corpo em desenvolvimento é de criança, mas não é de criança a personalidade espiritual, que já está ali formada e vai então mostrar-se gradativamente, assim, o seu mundo psicológico desconhecido. E com o passar dos dias e dos anos, e assim vão colocando, às vezes, nossos pais em situações, algumas vezes, difíceis e embaraçosas. Por isso, nós precisamos de muita atenção a este ser. Observação, análise, prudência, muito amor espiritualizado para tratar com o mundo moral, mental de nosso filho. Para assim nós ajudá-los nessa melhoria dos seus sentimentos, das suas ações. Então é preciso, meus irmãos, nós observarmos a criança pela análise psicológica reencarnacionista, como nós trazemos no início, que o espírito tem muitas vidas e traz uma herança, boa ou má. E termos um discernimento, termos tato, observação e experiência diante deste espírito que nos vem como filho. Como nós vimos na questão 382 do Livro dos Espíritos, a infância é um período de repouso, é uma condição, né, é uma necessidade para este espírito. E que esse repouso vai dar condições de ele receber. Porque as suas ideias estão adormecidas. Né? Esse caráter dele está adormecido. Então, este momento da infância é a nossa oportunidade, porque ele está flexível para absorver aquilo que pode ajudá-lo na sua trajetória para a sua reforma íntima. Em virtude da bênção do esquecimento temporário desse passado e também por essa implementação orgânica nova e delicada, né? Esse ser pequenino, a criança, para nós é como ela uma página em branco, né? Pela qual a lei da vida lhe solicita recomeço e aprendizado. Entretanto, na realidade profunda, como a gente viu, já não é a criança uma página em branco, né? Porque sendo um espírito reencarnado com experiências diversas de milênios e milênios na vida corpórea, ela traz, oculta no subconsciente, arquivado como patrimônio, um patrimônio inalienável, que ele não pode transferir para ninguém, uma variedade muito grande de reflexos condicionados específicos, que irão caracterizar assim as suas virtudes e defeitos, que são resultantes das suas boas ou más realizações de vidas anteriores. Então, por se tratar a Terra de um planeta de provas e expiações, é muito natural que a maioria das crianças traga seus reflexos mentais desequilibrados. Pela essas vidas sucessivas todas, eles podem ter cometido crimes, vícios,
mas ações do seu passado próximo, remoto, os quais então ele vai então apresentando-se lentamente na vida diária do lar, e isso vai materializando-se através de atitudes, de tendências, de hábitos, as suas imperfeições e vícios, necessitando, meus irmãos, de um trabalho de educação profunda do espírito. E nós temos que fazer isso enquanto em tempo de infância. Nós sempre vamos fazer em todas as fases da vida do espírito, mas nesse tempo de infância que favorece, como nós já vimos, este trabalho da reeducação do caráter. Então, o trabalho de educação da criança é muito difícil para nós pais educadores, porque nós temos que trabalhar o seu caráter e não somente a sua inteligência, a sua capacidade de aprender. Nossas crianças não se transformarão para o bom caminho da retidão, ou seja, dessa integridade de caráter, de honestidade, de obediência, de disciplina, apenas por simples ordens ou por conselhos morais ou brilhantes aulas teóricas de doutrina religiosa. É além disso. Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz: a educação é um fenômeno contínuo de alimentação psíquica. Então, o que isso quer nos dizer? Os filhos, eles são facilmente influenciáveis. E nós, pais, nós transmitimos mensagem com muita intensidade a estes pequeninos. Nós transmitimos essa mensagem de que forma, irmãos? Pela nossa sugestão mental. No ambiente do lar, nos diz Emmanuel, a sugestão mental é fator preponderante para todos, mas especialmente aos pequenos. Então, nós transferimos os nossos recursos íntimos, que são ideias boas ou ideias más, conceitos morais, emoções, atitudes, tendências, aptidões, costumes, através da atitude mental. Então, capacidade de influência e a possibilidade de ser influenciável é própria da pessoa. Então, todos nós influenciamos e somos influenciáveis. E ninguém é mais passível de ser sugestionado, ou seja, ser inspirado, estimulado, do que a criança. Então, a sua estrutura psicológica, ela absorve e grava tudo. Ela só não sabe fazer a seleção, meus irmãos, do que nós estamos oferecendo a ela. Se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Seja no campo moral, seja no campo cultural. Na obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 16, nos diz: o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. André Luiz está nos dizendo que o lar é o mais forte ponto de influência na Terra. Então, o espírito na infância, no estado em que estão adormecidas suas ideias, ele está como ali recolhendo, meus irmãos, dos pais, os mapas de inclinação e conduta que vão lhe nortear assim a sua existência. Olha a nossa responsabilidade, meus irmãos, com os pais. Então, pais e filhos estão em circuito conjugados, pelos quais eles permutam assim entre si os agentes mentais de que se nutrem. Então, nós pais estamos transmitindo pelas ondas eletromagnéticas diariamente
de maneira espontânea e natural, na convivência direta com os nossos filhos. E Emmanuel nos diz mais, na obra Pensamento e Vida, que o poder de penetração no mundo psíquico da criança, essa sugestão mental do pai e da mãe, transfere a energia psíquica, mento-eletromagnética, positiva e negativa. E dependendo do conteúdo da natureza, moral, do que esteja falando, fazendo, ou se comovendo, ou se perturbando. Então, a mente da criança é um gravador extremamente sensível que capta. Eles captam não só dos pais, como também de qualquer adulto que estiver no ambiente do lar. As ações, meus irmãos, agora vamos falar um pouco de nós, pais. As nossas ações perniciosas praticadas por nós em séculos e séculos continuam conosco, exigindo uma reeducação moral com persistência, com disciplina, com coragens decisivas. Cabe a nós realizarmos essa reforma. Então, está cristalizado no nosso mundo mental, porque é o resultado das nossas ações que foram intensamente recapituladas em várias existências pretéritas e que surgem em nossa personalidade na vida atual. Então, deste modo, nós vemos que os nossos maus hábitos, eles não se desvanecem, eles não somem assim de uma hora para outra, eles não se apagam facilmente. Nós temos que realizar um trabalho, e é um trabalho dentro de nós. Então, se desejamos transmitir bons reflexos mentais aos nossos filhos, caso a gente não os possua, né, nós devemos construí-lo em nossa estrutura mental, porque ninguém pode dar aos filhos, né, quanto ao aspecto moral ou aspecto espiritual, aquilo que não possui em seu mundo mental. É todo um trabalho de autoeducação em si mesmo. Então, somente educando-nos, nós podemos educar realmente. Então, é dispensável que nós, pais, responsáveis pelo progresso do nosso filho, nos dediquemos a essa mudança. E nós precisamos estudar as lições evangélicas e doutrinárias, nós temos que meditar nessas lições, nós temos que analisar, nós temos que compreender, sentir e viver com a alma e com o coração todo esse aprendizado, que é para o nosso progresso. Lá na questão 208 de O Livro dos Espíritos, nos diz que bem grande influência os pais exercem sobre os filhos, que os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, que constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E no livro Pensamento e Vida, na lição 13, nos diz Emmanuel, o nosso exemplo de religiosidade autêntica, do amor cristão, honestidade, autoridade moral, tem força de transformação no processo educativo de qualquer espírito, principalmente da criança no ambiente do lar. Vejam a nossa responsabilidade. E Emmanuel nos diz mais. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a guardar as imagens da experiência diária.
compelindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina, ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Nós sendo sempre o exemplo ao nosso próximo, principalmente aos nossos filhos. Temos então, pais, assim, o sagrado dever de nós passarmos esse material psicológico, emocional, intelectual, religioso para a mente dos nossos filhos. Então, a nossa responsabilidade, irmãos, diante desse filho, né, a missão de dirigir nossos filhos na crença em Deus, no amor à vida, na bondade ativa, no trabalho construtivo, na honestidade, no respeito, na fraternidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Zen nos dizem, lá no capítulo 14, no item 9, a tarefa não é tão difícil quanto possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante, como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. O Espiritismo nos facilita, irmãos, o desempenho, porque nós vamos conhecer a causa das imperfeições da alma. Então, cabe a nós conhecer este Espírito que nos vem como filho e não deixarmos de lado este momento da infância tão importante. Além dos nossos deveres educativos, devemos, em matéria de esclarecimentos moral e espiritual, conduzi-los à evangelização. Seja que religião for, conduzi-lo à evangelização. Mas nós, espíritas, devemos conduzir os nossos filhos à evangelização espírita, que representa uma contribuição imensa aos pais na educação moral dos filhos. Se nós desejamos a felicidade moral e espiritual dos nossos filhos, nós não podemos desprezar essa oportunidade, irmãos. Enquanto o espírito se encontra nessa fase que é a infância, onde estão adormecidos ali o que ele traz de herança boa ou má, o momento onde ele está flexível às lições a receber. E a evangelização está sempre aberta nas casas espíritas para iluminar os caminhos dos nossos filhos. Cabe a nós encaminhá-los. E que neste período, então, de repouso na infância, nossos filhos possam receber aquilo que o edifique. Nós temos muitas coisas a entender, a compreender. De muita importância nós vermos as obras básicas que nos traz todas essas questões. Então, para nós meditarmos mais um pouco, no capítulo 14, no item 9 ainda, Santo Agostinho nos diz, eu peguei alguns trechos, os irmãos podem pegar o seu evangelho depois e dar uma lida neste capítulo. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzir um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente
cumprir os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe, perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Assim, irmãos, roguemos, né, ao celeste amigo, nosso irmão Jesus, que ilumine a nossa razão, o nosso coração, para nós entendermos com mais humildade a nossa tarefa, a nossa missão junto aos nossos filhos, os nossos deveres sagrados, né, de amor no ambiente do lar. E que assim seja. Assim então, queridos irmãos, chegamos mais uma vez ao final da nossa exposição e vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, a qual já agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse esclarecimento, e que possamos, Senhor, utilizar todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz na nossa vida, no nosso dia a dia, nos fortalecendo cada vez mais para que possamos alcançar os objetivos do nosso bem-estar e da felicidade. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, e que assim seja.